Vai começar. E aí, galera? Agora sim, espero que mais conectados. Teve um pessoal que mandou aqui no chat também, né? Tem alguém faixa preta em Taekwondo. Eu adorei, meu irmão fazia. Eu nunca fiz luta. Da primeira vez, eu fui fazer uma aula de judô. Quando eu fui fazer essa primeira aula, o professor gritou comigo, eu saí correndo, nunca mais voltei. Mas, a gente vai começar a nossa primeira pauta do evento e aí vou reforçar com vocês de novo, hein? Para a gente contabilizar a presença de vocês e contabilizar a porcentagem de membros colaborativos lá no portal, eu preciso da resposta de vocês no NPS no final da pauta, hein? Então não foge, a nossa pauta vai até às 4. E bem, agora o palco é todo de vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre protagonistas da mudança. Vem Gil, Curi e Tomás pro palco. Boa demais, gente. Então, antes, né, de até a gente se apresentar aí formalmente, meu nome é Tomás, eu tô como DDR da Fejeng e queria muito fazer um alinhamento aqui, gente, porque tá todo mundo virtualmente. Pô, vocês estão aí no computador, vocês podem estar com o WhatsApp aberto, vocês podem estar com o TikTok aberto, então vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem abrir um TikTok aí e ficar passando, se vocês quiserem não escutar absolutamente nada do que a gente tá falando, fiquem à vontade, o momento é de vocês, é só responder o NPS no final da pauta, que contabiliza a presença, mas, pô, se vocês quiserem realmente tentar trazer uma cabeça um pouco mais aberta, quem sabe algo que faça sentido para vocês. A gente vai estar compartilhando um pouco de experiência e acho que pode fazer sentido para algumas pessoas. Então, enfim, a gente vai estar aí conversando um pouquinho. E antes de mais nada, chamar aí a Gil também, só para apresentar, e depois a gente fala um pouquinho da nossa trajetória de forma formal no slide aí. Oi, gente, eu vou apresentar junto com o Tomás, então muito prazer, eu sou a Gil e atualmente eu estou como vice-presidente de gestão da FEGENG. Mas bora, Tomás, ó, eu vou compartilhar aqui então o nosso slide. Boa, E aí fechou, show de vocês me bola. falem se está aparecendo também, gente. Vai ter aí? Boa, acho que tá dando para ver aí já, né, gente? Tá Oi, sim. amiga. Tá Boa. sim. Boa. Show demais. Aí, gente, pra gente começar, podem mandar no chat aí, podem ligar o microfone. Alguém sabe que lugar que é esse aí no fundo? Que cidade que é essa? E é João Pessoa. Eu sei que tem morador de lá, né? Tem até um morador aqui presente. Mas boa. É João Pessoa, não é Santa Rita do Sapucaí, é quase Santa Rita do Sapucaí, só é um pouco distante, né? Tem ali as praias também de Minas Gerais, mas infelizmente não é a Maré Vermelha, é um mar azul mesmo. Mas é João Pessoa. E o que que tem em João Pessoa no ano que vem, gente? Tem Enege Enésio. 25. Não sei se vocês estão animados, mas porra, eu tô animado pra caralho. Desculpa aí o palavreado, desculpa aí a gravação também pra quem estiver assistindo depois, mas eu tô animado pra caralho, que acho que é a palavra que mais descreve bem esse momento, porque querendo ou não, gente, quando a gente fala de Enege, é aquele momento que a gente pode literalmente vivenciar o que é o movimento Empresa Júnior na pele. Depois a gente até vai trazer uma experiência, mas quando a gente fala de movimento empresa júnior, eu acho que o principal que a gente tem é essa conexão com pessoas de diferentes estados, diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes crenças, mas que estão seguindo, querendo ou não, o mesmo intuito, o mesmo papel ali, enquanto participantes do movimento Empresa Júnior, olhando para um objetivo em comum, olhando para a nossa missão. Isso é um pouquinho do que a gente queria conversar e trazer, que no final a gente vai ter uma dinâmica e acho que nada é melhor do que a gente mesmo, porque cada um tem as suas próprias crenças, né? Os seus próprios objetivos, tanto fora ou dentro do movimento Empresa Júnior. Então é um pouco do que a gente pode e vai conversar hoje. E antes, queria me apresentar um pouquinho. Então agora, sim, formalmente, prazer, gente. Meu nome é Tomás. Eu estou como atual DDR, então na atual como diretor de desenvolvimento da rede na Fejeng. Eu entrei no Unifei Júnior em 2021. Eu coloco 2021 aí só para parecer que eu sou mais velho, tá, gente? Mas eu entrei em dezembro de 2021. Acabei pegando ali enquanto trainee até o mês de fevereiro, março. E aí tinha um cargo de gerência vazio que algum trainee precisava pegar. Ninguém queria pegar, eu peguei. Gerência do Job Shop foi bem puxado, foi um ano difícil, mas não me arrependo absolutamente nada. Com a Unifei Júnior, eu consegui para o meu primeiro Enege, que foi lá em 2022 em Maceió. E aí a gente foi todo mundo de avião. Não sei se tem alguém da Unifei Júnior aqui, mas eu lembro que tinha as orelhinhas dos suricatos, né? Que enfim, vocês já devem ter visto aí em um evento. E aí a gente fez as orelhinhas do suricato. E aí o nosso presidente na época, o Vinícius, ele fez a gente usar.
na porra do aeroporto. E aí a gente lá com a orelhinha no aeroporto passando uma vergonha. Mas, gente, ir no Enege, lá em Maceió, viajar de avião. Eu já tinha viajado uma vez, mas tinha gente que nunca tinha viajado. Acho que foi uma experiência absurda. E tem outra coisa também do Enege 22, que minha mãe, ela sempre viajava e ela comprava copinho de shot de cada cidade que ela viajava. Então ela tinha uma coleção de todas as cidades que ela viajou, só que era uma coisa que eu sempre queria também participar, que eu sempre queria ter também esses copinhos de shot, e eu achei que eu sempre falava, né, poxa, mãe, quero muito, mas eu quero que seja do meu próprio esforço. E foi em Maceió que foi o meu primeiro copinho de shot, porque, porra, foi uma coisa que a gente trabalhou, a gente deu duro, e a gente foi lá, e eu consegui comprar meu primeiro copinho de shot, então também é uma conquista muito legal. Depois teve copinho de shot do Rio de Janeiro, de Florianópolis, mas foi com a Unifei Júnior que eu consegui ter essas primeiras experiências. Depois acabei entrando pro Núcleo Sul, no mesmo ano, ali em agosto, como time de desenvolvimento, peguei ali também a coordenadora de relacionamento da RR, e gostei muito dessa parte de contato com empresas parceiras, com contato com a instituição de ensino superior, e aí eu peguei a presidência executiva do Núcleo Sul em 2023, e agora, estou como diretor de desenvolvimento da rede da FEGENG, estou integral também, né? Acabei as matérias da faculdade ano passado, então estou realmente tentando e buscando viver ao máximo o movimento Empresa Júnior da maneira que a gente consegue viver. E aí, deixar para a Gil também se apresentar um pouquinho aí, Gil também que esteve presente aí nos Enégios da vida. Boa, queridos. Alinhamentos principais. Eu estou no meio da roça. Então, no meio da roça tem o quê? Tem bicho. Então, já estou avisando vocês que vai ter barulho de pato, vai ter cachorro latindo, vai ter um monte de gente. E segundo alinhamento. Não fui eu que fiz esses slides. Já estou avisando, vocês vão entender o porquê depois, tá? Mas muito prazer, gente. Meu nome é Giovana, mas o MEG me deu o meu presente, que é o meu apelido, né? Então, atualmente, todo mundo tá no MEG me chama de Gil. É, assim como o Tomás também entrei como trainee em 2021, aí a gente bota para ficar mais velho, mas eu entrei como trainee na Aspecto lá em outubro de 2021, e aí em 2022 eu fui efetivada como assessora de logística, sei que tem um monte de gente da Aspecto aí, então vou a Aspecto. Para quem não sabe, né, eu faço curso de cinema e audiovisual e graças a Deus já estou quase me formando, mas não acabei minhas matérias, diferente do Tomás. É, Assim como o Tomás falou muito sobre o Enes 22, eu também tive a oportunidade de ir no Enes 22 quando eu fui vice-presidente de gestão da Aspecto. E a Aspecto pagou para eu poder ir no Enes, pagou, tipo assim, tudo, tudo, tudo para mim. E foi uma puta oportunidade, porque eu nunca tinha viajado de avião na minha vida. E eu não imaginava que esse tipo de coisa ia acontecer tão cedo, e foi muito bizarro que aconteceu, e uma coisa que, tipo, eu trabalhei para conseguir estar lá. E foi uma experiência completamente bizarra, porque antes do Enege, eu só tinha ido na RR do Matão. A RR do Matão é uma das maiores RRs que a gente tem em Minas, mas se a gente for comparar, né, com o Enege, era completamente diferente. E o Enege 22 também foi uma experiência completamente diferente, porque foi na rua. Então, era um Enege na rua, gente, era uma insalubridade danada, chovia em cima da gente. No kit congressista, a gente ganhou capa de chuva, pra quê? Realmente chovia em cima da gente, mas foi uma experiência completamente bizarra. É, E aí decidi continuar no MEG, né? Não fui do Núcleo da Mata, atualmente, né? Eu sou guardiã do Matão, mas eu nunca passei pelo Matão. Mas no ano passado fui líder de cultura e marca da FEGENG e ganhei de presente o cargo de líder de gente também. E aí decidi ficar mais um ano dentro da Maré Vermelha como vice-presidente de gente e gestão. E aí uma curiosidade minha, já que o cheque foi sobre a curiosidade minha, para quem não sabe, eu tenho uma tatuagem, inclusive em homenagem à Fejeng, que era para o Tomás ter feito a tatuagem comigo, mas ele desistiu da tatuagem. Mas eu tenho uma maré tatuada, por representação da Maré Vermelha. Mas é isso. Eu vou fazer ainda a tatuagem, tá, gente? Vou fazer. Eu só não quis fazer ali naquele momento. Não tava no momento ali, eu precisava pensar um pouquinho melhor. Mas, gente, primeiro alinhamento também, tá? A Ju tá criticando aqui os slides e tudo mais. Vou ser sincero, fui eu que fiz aqui. Pra mim tá bonito, tá? É minha estética, é o meu olhar sobre o mundo. Acho que todo mundo tem o seu própria visualização. Então aqui é um pouquinho do que eu tô querendo compartilhar com vocês, tá? E aí, gente, primeira coisa. Hoje a gente vai falar sobre MEG, mas porra, Tomás, pauta chata pra falar sobre o movimento Empresa Júnior, que é isso? Não, aqui é um momento muito para a gente olhar um pouquinho sobre o que é o objetivo do movimento Empresa Júnior, que aqui a gente olha para essa missão de formar por meio da vivência empresarial lideranças comprometidas e capazes de transformar o país em um Brasil empreendedor. Frase bonita
bonita, né? Pô, frase pra botar no LinkedIn ali e tudo mais, fazer um post. Mas, porra, quando a gente olha pra essa frase, ela traduz em algo muito mais simples, que é basicamente uma fantástica fábrica de formar pessoas incríveis. E aí, quando a gente olha, né, para essa ideia por trás, a gente olha justamente para pessoas que passam pelo movimento Empresa Júnior e que possuem uma vivência que consegue mudar ali um pouco da trajetória que elas possuem. Acho que muitos de vocês já vão se identificar enquanto essa frase da gente poder se desenvolver enquanto pessoas e não somente enquanto profissionais, tá, gente? Eu acho que tem um desenvolvimento muito voltado para pessoas também, para quem a gente é enquanto indivíduo. Só que assim, gente, a gente tem mais de 1.400 empresas juniores espalhadas por todo o Brasil, e com em torno de 20 pessoas em cada uma dessas empresas juniores. Porra, se todo mundo tipo, tivesse essa experiência, tava feito, né? Mas infelizmente a gente sabe que no movimento Empresa Júnior não é assim. Tem muitas pessoas que passam e acabam tendo uma vivência curta ali, tanto que a gente traz, né, justamente para o próximo pé da rede, que a gente ainda vai conversar muito sobre, né, o tempo de permanência no médio como um desafio que a gente tem que batalhar, porque Nossa. justamente as pessoas entravam dentro do movimento Empresa Júnior e já estavam saindo 6 meses, não venciavam que realmente pode ser isso. Então esse bilhete, né, de você olhar para essa fantástica fábrica de formar pessoas incríveis, tem essa condição, tem uma condição que a gente precisa estar passando para a gente conseguir realmente ter essa experiência. E é uma condição simples, né? Quando a gente para olhar, se resume a duas palavras, e aí pode passar, Gil, que a gente olha justamente para a gente conseguir viver intensamente o movimento Empresa Júnior. É a gente estar ali presente de corpo e alma durante os momentos. Hoje, né, a gente vai ter várias pautas aí que a gente tem com parceiro, com pessoas da BJ. Então, porra, pautas que, querendo ou não, a gente consegue absorver alguma coisa, a gente consegue trazer na nossa EJ, mas quando a gente fala até mesmo de mercado sênior, né? Agora estou fazendo algumas entrevistas aí para estágio, e, pô, sempre perguntam, Tomás, conta um pouco das suas experiências. Se eu virar e trazer que eu fiz parte do movimento Empresa Júnior, que eu fiz cargo X, Y, Z, não muda absolutamente nada. Eles querem saber quais foram as experiências, quais foram os aprendizados e como que foi tudo isso que a gente vivenciou. Então, acho que isso é um ponto que eu queria começar trazendo, que a gente precisa viver intensamente, até mesmo para a gente aproveitar o movimento Empresa Júnior e olhar para essa inserção no mercado de trabalho. E uma outra coisa, né, que a gente acaba vivenciando na prática é que a cada escolha que a gente faz, então a gente escolher viver intensamente o movimento Empresa Júnior, a gente tem que renunciar a algo. Então pode até passar, Ju, que a cada escolha que a gente tem que renunciar alguma coisa na nossa vida. Então, porra, a gente tá ali, a gente quer viver o movimento Empresa Júnior intensamente, mas será que a gente consegue viver o movimento Empresa Júnior intensamente com o mesmo ritmo que a gente fazia as coisas antes da gente entrar aqui? Será que a gente consegue continuar participando de outros projetos? Talvez sim, talvez tem pessoas que consigam, mas eu acho que uma coisa legal do movimento Empresa Júnior. Antes também, né, eu estava como diretor financeiro do centro acadêmico, eu era coordenador de freios de uma equipe aí da Unifei, de Fórmula SAI, do Cheetah Racing. E aí, pô, eu vi que o movimento Empresa Júnior dava para fazer tanta, mas tanta coisa, que eu queria me dedicar um pouquinho mais ali para conseguir absorver tudo que o MEG traz. Só que não sei se vocês pararam pra pensar, né, gente? É claro que todo mundo parou pra pensar, ninguém é burro. Mas no MES a gente trabalha escravo, né, gente? Vamos combinar um negócio, a gente trabalha, trabalha, trabalha e não tem um saláriozinho ali. E, porra, a gente reclama? Não. A gente gosta muito de tudo isso que a gente faz, só que a gente precisa ter uma coisa muito mais clara do que em outras organizações, que é propósito. E aí pode até passar, Gil, porque quando a gente olha do porquê que a gente trabalha todo dia no Movimento Empresa Júnior, porquê que a gente vai viver intensamente no Movimento Empresa Júnior, a gente tem que ter isso muito claro. A gente tem que ter muito claro o porquê que a gente faz as coisas que a gente faz. E aí, olhando justamente para essa frase que a gente tem dentro do dicionário, né? Aí eu peguei a primeira frase que apareceu quando você pesquisa propósito no Google, porque acho que ela traz muito forte ali o que a gente precisa estar olhando, que é a grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa. E querendo ou não, é uma frase muito simples, mas que é uma coisa que a gente precisa ter claro. E quando a gente fala de propósito, a gente fala do porquê. Eu queria estar mostrando uma metodologia, né, muito utilizada e que muitas pessoas vão conhecer aí dentro do mercado, pode passar, Gil, que é o Golden Circle. O Golden Circle, ele é uma metodologia, e tem o livro, tá, que se chama Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, e tem o TED Talk também, só pesquisar no YouTube, que já consegue achar. E ele é uma metodologia muito simples, né? Mas ao mesmo tempo com uma profundidade muito grande. Inclusive, é uma metodologia não explicada somente de forma psicológica, mas sim de
mas sim biologicamente. Então é uma coisa que a gente olha justamente para o funcionamento do nosso cérebro. E ele traz dentro dessa metodologia que justamente grande parte das organizações sempre se comunicam do círculo externo para o ciclo interno. Porra, Tomás, o que que é isso aí? E aí, né, gente, dá para a gente olhar tanto para essa parte de comunicação interna dentro da empresa, então quando a gente olha muito para a cultura, para a missão, para valores, e também quando a gente olha para o externo, então com os nossos clientes. Vou usar o exemplo de clientes que é um pouco mais fácil da gente estar olhando. Vamos considerar que eu lá estou prospectando enquanto Nifei Júnior um cliente para a gente falar de um plano de marketing que a gente tem que fazer junto ali naquela empresa. Aí vou lá eu e, pô, cliente. Pô, fulano, tudo bem? Prazer, meu nome é Tomás. Queria aqui te apresentar um plano de marketing, que é um trabalho que a gente vai estar atuando no acompanhamento das suas redes sociais. A gente vai estar fazendo uma visualização da análise, né, de como tá suas campanhas de Google Ads, do Meta. E aí a gente vai fazer isso através dos nossos consultores, que são pessoas formadas e com o apoio de um professor tutor que é formado dentro da área. Aqui a gente olha para o círculo externo, que é o que. Então, primeiro eu falei o que a gente ia fazer e depois eu falei o como a gente ia fazer. Dentro do mercado sênior, opa, deu ruim aí. Dentro do mercado sênior, ele fala que principalmente uma organização, que era a Apple, ela começou a atuar em um formato diferente. Ela se comunicava do círculo interno para o externo. E aí vocês não vão conseguir ver o círculo agora, porque a gente está no mundo da imaginação, mas aí pensem que ali no círculo interno a gente tinha primeiro o porquê. E aí a Apple ali, ela começou a se comunicar de forma a tentar conquistar as pessoas profundamente do porquê elas tinham que adquirir um produto da Apple. Então eles traziam numa comunicação que lançou um aparelho novo, um aparelho que é capaz de te conectar e de fazer coisas que você nunca viu antes no mundo de uma maneira diferente. Ele é capaz de conectar com uma pessoa do outro lado do mundo. Ele é capaz de conseguir trabalhar junto com a internet para você pesquisar qualquer coisa como se fosse um livro com todas as informações. Ele faz isso através de um microchip que é produzido no Vale do Silício e uma tecnologia de ponta. Ele é um celular que tem essa capacidade de se conectar por meio de vias satélites, blá 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 blá. Então, primeiro a gente focou no porquê. Depois a gente olhou como ele faz aquilo. E só no fim, eu até fiz blá 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 blá, para a gente olhar para o quê, para a gente entender que nem é uma coisa tão precisa quando a gente fala de comunicação. E aqui a gente está falando de comunicação externa. A gente está falando de uma coisa que pode servir de insight para uma maneira comercial, uma maneira de persuasão ali. Mas quando a gente olha para o nosso interno, é uma coisa que a gente deixa do lado. A gente acaba todo dia trabalhando, todo dia fazendo a mesma coisa dentro da EJ. Às vezes a gente está cansado, a gente acaba indo no automático mesmo. Mas, pô, por que que a gente faz o que a gente faz? E aí eu queria trazer uma coisa para vocês pensarem internamente. Aí pode passar, Gil, que a primeira coisa é, porra, por que que vocês estão aqui hoje? O que você sente? Como que foi desde o momento que vocês estavam ali na EJ e, pô, o que que foi que vocês decidiram? Por que que vocês estão aqui? Aonde você quer chegar? Até onde você quer ir? O que que você quer fazer no futuro? Depois vocês vão até ter um momentinho para vocês discutirem um pouco sobre isso. E aí, depois da gente olhar para essa primeira reflexão, a gente olha para o segundo círculo, que é o como vocês vão realizar esse porquê. Então, como que vocês vão fazer o objetivo de vocês serem concretizados? Aí até pode passar, Gil? Então, como que vai ser a sua jornada dentro do movimento Empresa Júnior? Até onde você quer ir? E só depois de você olhar para isso, que você pode olhar de uma maneira mais simples para o que vocês vão fazer no dia a dia de vocês. Pode passar também. Então, pô, como que vai ser a sua jornada no dia a dia? O que que você vai fazer ali? Então, como que vai ser toda essa trajetória? Então, aí a gente, sim, destrincha do círculo interior para o círculo externo. E aí, pô, quem quiser entender um pouco mais, acho que isso do TED Talk, acho que isso do livro, são outras coisas que dá para aprofundar muito. Eu mesmo, né, toda vez no Núcleo Sul, no meu time, quando alguém entrava e a gente teve algumas rotatividades, a gente passava o vídeo de novo. Aí, enfim, a gente sempre estava assistindo, sempre estava assistindo, sempre estava assistindo. Eu já assisti em torno de 15 vezes esse TED Talk. E ainda assim eu sempre acabo pegando um insightzinho novo. Então também é um vídeo muito legal aí para vocês verem. E aí, gente, eu queria só trazer que quando a gente fala de empresas tradicionais, a gente olha para três pilares, né, que acaba trazendo esse regimento, que é o que a gente falou, né? A gente traz que no movimento Empresa Júnior a gente tem um pouco disso, mas no mercado sênior tem muito mais.
uma recompensa. Então, o salário que você tem ali durante a jornada, né, algo que vai te compensar sobre o que você está trazendo. No Movimento Empresa Júnior, né, porra, não posso reclamar, porque eu passei lá o Ened 22 em Maceió na data do meu aniversário, andando de lancha, tomando uma caipirinha. Então, pô, não vou reclamar aqui, tá? Mas a gente tem recompensa no mercado sênior um pouco mais forte. A gente tem o medo que, pô, a gente tem que às vezes sustentar a própria casa, a gente tem que pagar as contas. E se a gente for demitido, o medo é muito maior do que a gente ser desligado dentro do movimento Empresa Júnior. E o reconhecimento, que normalmente pode ser até muito maior. Então, dentro do MEG, a gente olha para outras três palavrinhas. Pode passar, Gil, que a gente olha justamente para a ideia de esforço discricionário. E, porra, essa frase aqui, pela primeira vez que eu escutei ela, que foi lá na EMERGE 23, achei sensacional, que significa fazer algo a mais, simplesmente pelo prazer de tê-lo feito bem feito. A gente olha justamente para algumas palavras diferentes. A gente olha para a gente ser autônomo, a gente então procurar as coisas por conta própria, a gente tem um propósito, claro, tudo isso que a gente estava falando de Golden Circle, e a gente ser um maestro das nossas próprias ações. A gente entender como que a gente rege os nossos pilares da vida para entender o quanto que a gente vai estar se dedicando na vida pessoal, na vida profissional, como vai ser todos esses pilares que a gente trabalha. E aí, uma coisa também que acho que é muito legal da gente olhar, pode passar, Gil, é justamente que a gente fala de tudo isso, a gente acabou de falar de esforço discricionário, e quando a gente olha para a liderança no MEG, aqui eu peguei a frase, a gente não fala de lideranças formais, a gente não fala de ser um diretor, de ser um gerente, porque não necessariamente esses diretores ou esses gerentes são lideranças no MEG. Ou às vezes, até mesmo quem é do time pode ser uma liderança no MEG. Porque quando a gente fala de liderança no MEG, a gente fala de pessoas que são capazes de unir um grupo, capaz de alcançar resultados orientados pelo Brasil empreendedor. Então a gente traz justamente na concepção e na ideia de uma pessoa que consegue criar essa autonomia nos outros. E aí, eu lembro que eu estava numa aula de inglês um dia e estava passando um videozinho que era um menininho dançando no meio do nada, assim, no meio de um estágio, no meio de um gramado, e, porra, passando vergonha pra caralho, tá ligado? Tava dançando ali no meio de todo mundo, só ele, isoladão, todo mundo dando risada. Aí foi lá um outro molequinho, começou a dançar junto também, e aí do nada tava um grupo de pessoas dançando, como se fosse um lugar estranho, assim, mas, porra, tava todo mundo feliz. Isso que é uma pessoa capaz de unir um grupo, capaz de alcançar resultado. Resultado aqui a gente fala de uma dança, né? Orientados pelo Brasil Empreendedor. Então a gente olha justamente para essa ideia de uma pessoa que não tinha nada a ver, tá puxando todo mundo ali. E aí eu queria contar de forma bem rápida a história de duas pessoas que vivenciaram isso no movimento Empresa Júnior, que foi o Fabiano Cassaguerra e o William Rezende. As duas pessoas foram da minha EJ, que foram da nem era Unifei Júnior na época, era a antiga EFEI Júnior, que eles não foram diretores da FEGENG, só que na época, nesse ano, a Unifei Júnior também precisava se regularizar perante o CNPJ. E aí a ideia foi, porra, já vai ter o terceiro MEG aqui em Itajubá, vamos unir todo mundo. Vamos tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Inclusive, o Fabiano, nessa época, nem era diretor da Unifei Júnior. Se não me engano, era só o William que era diretor da EFEI Júnior. E aí, nessa ideia, antigamente, a gente não conseguia fazer tantos projetos ainda. A gente já conseguia ter um pouquinho isso do MEG, mas não tinha uma capacidade financeira tão grande. As coisas eram mais difíceis. As pessoas se comunicavam por carta, junto com o presidente, que era lá do Núcleo Norte, era lá de longe. E aí, pô, a gente precisava de dinheiro, a gente precisava de investimento, e aí ia ter um evento em Belo Horizonte de algumas empresas que estariam lá presentes. E aí, nesse evento, tinha uma possibilidade da gente conseguir esse investimento, tanto para a gente conseguir o CNPJ, a gente se regularizar enquanto FEGENG, e a gente também conseguir esse CNPJ e se regularizar enquanto Unifei Júnior. Em 1995, né, surgiu a FEGENG, surgiu todo o nome, mas foi só em 1996 que essas duas pessoas foram de carro lá para Belo Horizonte conseguir esse investimento. E aí, porra, quando eles estavam indo de carro, eles pararam no posto para abastecer, lá perto de Belo Horizonte, na hora da saída, foram lá e conseguiram bater a porra do carro. Bateu o carro, sujou a roupa. E aí, gente, aqui eu vou ser sincero, tá? O livro de 25 anos da Fegeng, que é onde tá essa história, né? Ele dá uma exagerada. Aí eu não sei, eu fui perguntar pros dois, eu falei, gente, é real isso aqui? Porque nem eu acreditei, sabe? E eles falaram, pô, mas eu acho que é porque a gente não lembra, mas a gente acha que é. Porque no livro de 25 anos da Fegeng, gente, fala que eles todo empresário júnior, né, desde antigamente, gosta de sair para conseguir trabalhar, para conseguir um evento, mas depois numa festinha, né? E, porra, eles estavam saindo do interior de Itajubá para Belo Horizonte, precisava aproveitar a noite também. Aí eles levaram uma camisa florida, né, para eles poderem estar apresentando lá, e eles foram com essa camisa e foram lá. Ó, curiosidade, ó, o William aí, professor de matemática grande, foi do Greg também aí da Arshot, não sei se tem alguém aí da Arshot, o William é professor hoje, gente boa demais.
Ai, que legal. Mas enfim, eles foram lá com uma camisa florida, gravata roxa, sei lá o que que era, foram como patati e patatá mesmo, apresentar para essas empresas o que era o Movimento Empresa Júnior. Ficou nervoso, mas tentou ali e conseguiu o primeiro investimento de três empresas do Sebrae, do BDMG, da Petrobras, que conseguiu fazer com que o Movimento Empresa Júnior fosse, pela primeira vez em Minas Gerais, enquanto Federação Mineira de Empresas Juniores, regularizado. E aí, gente, pode passar, Gil? Por que que a gente conta e por que que eu gosto muito de contar essa história? Porque não sei se vocês pararam pra perceber. São duas pessoas que nem diretores da Fejang foram, mas eles viveram há mais de 25 anos atrás e a gente tá falando deles aqui numa chamada de Zoom para 135 pessoas, como a primeira pauta do evento. Porra, quando eu falo isso, me dá um arrepio, porque são pessoas que marcaram a história e fizeram uma mudança absurda no movimento Empresa Júnior, sendo uma liderança no MEG. Não eram lideranças formais, mas fizeram pela organização aquilo que eles poderiam. E a gente tem um impacto, enquanto membros de empresas juniores, gigante. Um impacto com um efeito borboleta gigante. E são legados incríveis, deixados por pessoas incríveis, que hoje têm um impacto enorme no mercado de trabalho. E querendo ou não, agora é hora do nosso impacto enquanto movimento Empresa Júnior. E eu acho que tudo isso que eu falei é, são pessoas que passaram e a gente cresce enquanto pessoas no movimento Empresa Júnior. Eu queria puxar a Gil para comentar um pouquinho sobre algumas pessoas que passaram, porque acho que quando a gente fala dessas pessoas, é até uma coisa que dá aquele sentimento de, porra, pode ser eu no futuro. E quem sabe, né? Não pode ser a gente aqui numa apresentação daqui 25 anos falando do movimento Empresa Júnior. E aí, Gil, conta um pouquinho dessas pessoas também. Boa. Acho que isso cai muito também na pauta que a gente teve com o Micheline, que é um pós-júnior da FEGENG, inclusive, que ele falou muito sobre, cara, a meta de faturamento da rede da FEGENG é 10 milhões de reais. Se a gente for olhar, isso é pequeno a nível Brasil, a nível PIB do Brasil. Mas se a gente for olhar, cara, quem que fora do movimento Empresa Júnior vai ter 10 milhões de reais para poder trabalhar, sabe? É uma quantidade bizarra de coisas que a gente faz. Por exemplo, eu tinha 18 anos e a meta da minha J era 100 mil. Imagina você tendo que lidar em vender 100 mil reais. Tem EJ dentro de Minas que hoje tem meta de 800. E todos nós somos o quê? Jovens adultos para poder lidar com isso. E as pessoas que eu vou apresentar aqui fizeram parte dessa história. É, E primeiro, né, vou contar para vocês a história do Rio. O Ryoichi, ele veio da FJF, ele é pós-júnior da Camp Consultoria e ele foi presidente da FEGENG e presidente da Brasil Júnior. O Rio, na época dele, dentro do Brasil, do Movimento Empresa Júnior a nível Brasil, tinha menos empresas juniores do que a FEGENG tem hoje. Então, hoje a gente tem 1.600 empresas juniores a nível Brasil, a gente tem 300 quase empresas juniores em Minas, e na época do Rio tinha 200 e poucas empresas juniores. Então, o sonho do movimento Empresa Júnior naquela época era o quê? Mostrar a grandeza que o movimento podia ter. E tanto que o Rio, ele foi uma das pessoas mais importantes dentro do movimento Empresa Júnior, não só em Minas, porque o Rio participou da criação da Lei dos Empresas Júniores, né? Que é o que segue a gente, que é o que garante que a gente exista. Lá em 2016, né, a Lei das Empresas Júniores foi criada. E hoje, né, o Rio, ele é cofundador e CEO do Grupo Anga, e já fez um monte de coisas, já representou um monte de coisas, e ele já representou até o Brasil, né, em conferências do G20, por exemplo, ele já foi palestrante do TEDx. Então, falei, gente, força. Mas vou continuar falando. E aí agora a gente tem a Yáscara. A Yáscara, para mim, ela é uma representação assim pessoal para mim, para quem não sabe, a Yáscara, ela é pós-júnior da CRIA. Ela foi diretora de cultura empreendedora do Núcleo Central e ela foi vice-presidente de gestão da FEGENG 2021. Ela é a minha mãe, chamo ela de mãe, inclusive. E a Yáscara, ela é uma representação um pouco diferente do que a gente traz aqui, porque a Yáscara é diferente das outras pessoas que foram para empresas, enfim, que continuaram até dentro do movimento Empresa Júnior, que foram para Brasil Júnior, por exemplo. A Yáscara, ela decidiu seguir um caminho completamente diferente. E o caminho que ela decidiu seguir foi muito de abrir sua própria empresa. A gente fala muito sobre empreendedorismo jovem, sobre a gente, né, empreender e tudo mais. Só que dentro do movimento Empresa Júnior, às vezes a gente esquece um pouco, né, que, tipo assim, a gente tem essa possibilidade de criar sua própria empresa e tudo mais,
mas ela fundou a própria empresa dela, que chama Cosmos. Então, a Yaskara, para mim, é uma referência até pessoal. Gente, um segundo, peraí, que fui brigar com o cachorro, gente. Boa. Aí, próximo, gente, Felipe Rigoni. Gente, o Felipe Rigoni, para quem não sabe, ele veio do Núcleo Vertentes, então Vertentes se inflama. E o Felipe Rigoni, ele foi presidente da FEJANG em 2014 e presidente da Prescom, né? E Prescom da Brasil Júnior em 2015. E para quem não sabe, né, o Felipe Rigoni, ele é deficiente audiovisual. Visual. Audiovisual é outra coisa. E o Felipe Rigoni, diferentemente da Yáscara e diferentemente do Rio, ele também seguiu outros caminhos depois que ele saiu do movimento. Então, o Felipe Rigoni, ele foi eleito como deputado federal do Espírito Santo, né? Ele não, ele foi para outros estados e tudo mais. E ele acabou seguindo a área da política e tudo mais. E atualmente, o Felipe Rigoni, inclusive, ele é presidente estadual do União Brasil. E ele é secretário de Estado do Meio Ambiente, inclusive. Então, assim, atualmente, né, é muito bizarro a gente pensar aonde que o movimento Empresa Júnior ele consegue chegar. Vou trazer também outra referência de movimento, que é a Luana Freitas. Para quem não sabe, né, a Luana, ela formou na UFV, então mais uma representante aí do Matão, então vai Matão. A Luana é pós-júnior da Alimentos e ela foi presidente da FEGENG durante o ano de 2020 e vice-presidente de negócios da Brasil Júnior durante o ano de 2021 e atualmente a Luana ela trabalha na Mastercard. A Luana, ela conta muito pra gente sobre como que era o movimento na época dela, de como que as empresas juniores, elas faziam de tudo, como que os empresários júniores faziam de tudo para simplesmente ir em um evento que a Fegenc fazia. E na época dela, a Fegenc fazia evento todo mês. Tinha reunião presencial todos os meses e as pessoas elas faziam tudo para conseguir ir nesses eventos, justamente para viver um propósito. E a Luana, ela fala que ela carrega muito disso, principalmente das histórias que ela teve dentro da EJ dela, que na época a EJ dela estava com muita dificuldade de bater meta, estava com muita dificuldade de ser referência, e como que ela se preocupava muito com isso. E hoje a gente consegue ver, né, que Alimentos é uma das maiores EJs que a gente tem dentro de Minas, inclusive, né, é Cluster 5. E aí, para a gente poder fechar, o Thiago Mitrô. Para quem não sabe, né, o Thiago Mitrô, ele não veio de Minas Gerais, o Thiago Mitrô, ele é de Brasília, mas ele foi representante do movimento Empresa Júnior no Paraná, e ele foi presidente da Brasil Júnior também. E ele também foi CEO e tudo mais, diretor da Fundação Estudar, que, né, acredito que todos vocês conheçam, tem muito essa conexão com o movimento Empresa Júnior. E o Thiago Mitrô, assim como o Felipe Rigoni, ele também seguiu a época da política, a área da política e tudo mais, né? É que nem eu falei. O Thiago Mitrô é de Brasília, ele representou o movimento no Paraná, só que ele, né, concorreu para ser deputado federal por Minas Gerais. Então, assim, por mais que as pessoas até fora do movimento Empresa Júnior em Minas também impactam todo o nosso ecossistema que a gente tem aqui. E também, né, em 2022, o Thiago Mitrô até foi candidato da vice-presidência na chapa do Luiz Felipe Dávila. Então, essas são algumas referências que a gente tem que fizeram parte de toda essa história, e que a gente consegue ver que, graças ao Movimento Empresa Júnior, essas pessoas conseguiram e continuam impactando a nível Brasil em várias áreas diferentes, em vários estilos de trabalhos diferentes também, né? E eu acho que é muito sobre essa frase que a gente sempre tem. Ih, passou. Volta. Eu acho que é muito sobre essa frase que a gente sempre tem, que o médio ele é tão grande quanto a gente quer que ele queira. Então, foi graças ao movimento que essas pessoas estão no lugar onde elas estão hoje. Foi graças ao que elas viveram no movimento, ao que elas fizeram no movimento, que fez elas estarem onde elas estão. E não justamente o que o Tomás falou, né? Ah, você falar que você fez parte do movimento Empresa Júnior? Ok. A gente tem atualmente mais de 20 mil pessoas que fazem parte do movimento Empresa Júnior. Mas o que que você fez? O que que você fez de diferente? É isso que as pessoas elas sempre se preocupam. O que que a gente fez para poder mudar as coisas? O que que a gente mudou mesmo dentro do nosso ecossistema? E aí, para a gente poder fechar o nosso momentinho, a gente vai dividir vocês em salinhas agora para vocês poderem conversar um pouquinho sobre o que a gente falou e a gente vai ter 4 perguntas direcionadoras. Podem ficar tranquilos que a gente vai direcionar em áudio para vocês enquanto vocês estiverem na salinha, para ter cada momentinho de perguntas. Mas a primeira pergunta vai ser qual que era o sentimento e o que que você pensava antes de entrar na EJ? Eu já conheci a minha EJ, por exemplo,
Lá, antes de eu entrar na faculdade, eu conheci a minha Jota e eu conheci a minha Jota por causa de uma pessoa que era da Camp. Então foi graças à Camp, inclusive, que eu entrei na Aspecto. Isso aí é muito engraçado. E o que que fez você se manter hoje no MEG, né? Hoje no MEG, por exemplo, eu tô há mais tempo dentro de instâncias, eu tô há mais tempo dentro da Feijão do que eu estava dentro da Aspecto. Mas foi graças à Aspecto, a tudo que eu aprendi dentro da Aspecto que me fez ter vontade de continuar no movimento. E o que que você vê? Como que você se vê no futuro? Aonde você quer chegar? Dentro da instância, dentro da EJ? E aí, Tomás, estou falando demais, então assim, responde essa aí para mim. Boa. Eu acho que quando a gente fala de futuro dentro do MEG, a gente fala justamente daquele sentimento, né, de, porra, querer um pouquinho mais ali, de saber que às vezes o nosso timing do ano ainda não acabou, que a gente quer entrar ali num processo seletivo da FEGEM, desculpa, a gente vou ter que fazer a propaganda aqui, que a gente quer ser time FEGENG, a gente quer vivenciar isso enquanto instância, a gente quer fazer parte ali do núcleo, seja qual for o núcleo, ou enfim, no caso, eu sinto, né, que, porra, esse ano eu me dediquei totalmente ao MEG, já tô querendo entrar no mercado sênior e tudo mais, mas, pô, acho que tem muita gente que ainda tem esse sentimento de continuar no movimento Empresa Júnior. Então, até onde você quer ir? E acho que, por fim, né, olhando para a quarta pergunta, para vocês refletirem um pouquinho, quais são os seus sonhos para daqui 30, 40 anos daqui para frente? Onde você quer chegar? Eu acho que às vezes a gente acaba não parando para pensar. Não é incomum a gente perguntar para alguém, pô, o que que você quer no futuro? A pessoa não saber, e acho que isso é 100% ok. A gente precisa fazer a sua descoberta, e acho que é só sempre importante a gente continuar lembrando disso. A gente entender onde a gente quer chegar enquanto pessoa. Eu, por exemplo, eu quero muito trabalhar com educação. Não sei ainda onde, não sei como, não sei se eu quero ter uma ONG, se eu quero ser professor, se eu quero trabalhar em cargo público, não sei. Mas eu já sei que é uma coisa que eu quero no futuro. E pense um pouquinho. A ideia dessa dinâmica é justamente tudo isso que a gente conversou desde o começo, né, da gente entender o nosso propósito, vocês compartilharem entre si também, de qual era o sentimento, o que fez você se manter, o que você vê no futuro dentro do MEG e quais são seus sonhos daqui para frente, porque todas as coisas se conectam. É uma jornada única que a gente tem, com objetivos diferentes, mas a jornada é única. E como a Gil falou, o médio é tão grande quanto você queira, ou tão pequeno quanto você permita ser. É você que sabe, mas se vocês quiserem essa dinâmica para vocês compartilharem entre si, então a gente vai ter 20 minutinhos, então a gente vai até 3h30, 3h59 aí para a gente voltar o último minuto e a gente passar o NPS aí para a gente continuar aí o nosso dia. Fechou? Salinhas já estão abertas aí? Como que tá? Show de bola. Então, logo mais a gente volta aí, hein, gente? Aí já tragam as 5 perguntas, as 4 perguntas, a gente vai avisando pra vocês quando já for um tempo ali pra trocar. Show? Boa. E a gente vai mandar o print também das perguntas lá no grupo. Boa. Só esperar todo mundo terminar de voltar pra gente já finalizar. Mas boa, gente. Esse momentinho foi mais pra vocês compartilharem também experiências com pessoas que vocês ainda não conhecem. E claro que às vezes é até aquele sentimento de, porra, tô aqui na chamada, mas não queria falar. Mas, pô, sempre pensem e Ele tá falando falem assim, só pra também encontrar, viu, sobre tudo antes. isso que vocês pensam dentro da EJ, do que vocês pensam internamente, porque acho que tudo isso é importante dentro da trajetória do Movimento Empresa Júnior. E aproveitem também o evento aí, vou deixar a Gil finalizar aí também, o NPS já tá aí no chat também. Boa, fechou, gente. É isso. Espero que a gente tenha conseguido chamar a atenção, pelo menos um pouquinho, de vocês. E que vocês tenham gostado um pouquinho, né, da gente contando nossas experiências e das experiências das outras pessoas. E a gente espera, né, que daqui a alguns anos outras pessoas venham falando, quem sabe, de vocês aqui, né, para um outro movimento Presa Júnior. Mas é isso. É isso, queridos. NPS no chat e a Rafa também está mandando em todos os nossos grupos e a nossa central de comunicação. E aí, vou dar o aviso aqui para vocês. Nós voltamos às 5 horas da tarde, mas não pelo Zoom. A gente vai voltar pelo YouTube. Então, peço muita atenção de vocês, porque a gente vai mandar todos os links lá pelo grupo. Então, se você não tá no Rede da Maré, se você não tá no Benchemed, se você não tá no Maré de Negociações, ou se você não tá no Lideranças da Maré, manda um oi aqui no chat, a gente vai mandar o link do Benchemed 24 para vocês ficarem atentos e conseguirem o link aí
da nossa pauta às 5. Ó, a Mariana já mandou o oi aqui no chat. Olha só, vimos muitas pessoas aqui que não olharam o e-mail da newsletter hoje, né? Vou mandar aqui, ó. Agora a Rafa lançou o link do grupo. Entrem aqui no grupo para vocês ficarem recebendo todos os links das nossas pautas, porque é o nosso principal canal de comunicação. Show? Amanhã de manhã a gente está organizando para vocês conseguirem receber esses links antes. Então, prometo para vocês que vamos normalizar isso. Mas, no mais, eu acho que é isso. Respondam ao NPS para contabilizar a presença de vocês. Espero que tenha sido um momento muito proveitoso. Tomás e Gil, muito obrigada. Eu estava vidrada assistindo a pauta. Adoro ouvir vocês falar. Espero que tenha sido um momento muito muito proveitoso para vocês também, galera. E ó, voltamos às 17 horas, hein? Estou de olho em vocês e um beijo. Podem ir. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até logo mais, hein? 5 horas. Valeu, valeu. Gente.